E aí, pessoal, tudo bem? Olha que legal, né? O Fan TV Podcast, mais uma vez, tratando de um assunto importante, porque é o seguinte, apesar de ser Fan TV Podcast, isso não vai fazer que a gente seja omisso em relação a pautas muito importantes. Inclusive, muita gente já está me perguntando, pô, Leandro, o que é isso de opinião sem medo? O Fan TV Podcast tem um subcapítulo, uma playlist chamada Opinião Sem Medo, onde a gente vai tratar de assuntos delicados, assuntos complexos, assuntos que às vezes são muito mais sérios, mas aqui a gente entende que tem que ser tratado, tem que ser discutido. E hoje, né, não menos importante, eu acredito, um dos assuntos talvez mais densos que eu tenha tratado nos últimos anos aqui, na frente de pautas, aquela questão toda, a gente vai falar do Setembro Amarelo. E para isso eu estou trazendo uma pessoa que eu conheço pouco, né? Lá de Tchotchó. Tchotchó, para quem não sabe, a querida cidade de Tchotchó Flotando, um beijo para todo mundo em Tchotchó. Tá para minha tia, com certeza, que está assistindo, meu tio também, e todos os amigos que estão por lá. Carolina Diniz, isso, Diniz é minha prima, gente, tá? A psicóloga. E, Carol, te agradeço imensamente por tirar um tempo. Eu sei que você está numa correria de vida louca, profissional, e depois da pandemia eu sei que as coisas meio que... a gente vai falar um pouquinho, aliás, eu podia soltar essa bomba agora. Depois da pandemia as coisas ficaram meio loucas, né, Carol? Então, assim, o nível... na faculdade eu vejo isso, nas escolas eu vejo isso, no dia a dia a gente vê isso. O nível a quantidade de pessoas que adoeceram, mentalmente dizendo, não vou dizer apenas a doença do corpo, mas a doença da mente, que é algo que a gente vai falar aqui de uma forma bem... Vamos lá, eu tô cheio pisando cheio de casca de ovos aqui, porque é um tema muito delicado. E o Setembro Amarelo, né? Vamos entrar nessa coisa aqui. O setembro é amarelo, mas o resto do ano também é amarelo, né, Carol? Sim. Inicialmente, eu gostaria de dar um bom dia, né, nessa quinta-feira ensolarada, de muito calor aí para todos vocês. Agradecer, Leandro, pelo convite, né, um imenso prazer estar aqui nessa manhã, para a gente falar de uma temática que é extremamente importante, imprescindível, principalmente nos dias atuais, bem como você falou, né, pós-pandemia, então, nunca se tornou tão importante se tratar de um assunto, né, tão delicado e tão polêmico às vezes, né? E não só polêmico, tabu ainda na nossa sociedade. Em pleno século XXI, as pessoas ainda têm um receio muito grande, né, em se falar sobre suicídio, morte, né? Eu falo que a única certeza na vida que a gente tem, né, é que um dia todos nós, né, por algum motivo ou alguma razão, né, chegaremos ao fim, né, dessa vida. Mas esse assunto ainda é um tabu muito grande para muitas pessoas, né? E é muito importante que a gente fale sobre isso. Muito pelo contrário, falar, o tabu maior está justamente aí. As pessoas entendem, né, e acreditam que falando sobre o suicídio, né, ou falando sobre as doenças, os transtornos mentais, e principalmente sobre o suicídio, a gente não né? Falhou um pedaço aqui, acho que deve ter tido um problema de comunicação nesse final. Falar sobre suicídio é importantíssimo. Não é isso que você falou agora? Isso, muito importante, porque as pessoas, né, de uma forma muito genérica, né, assim, entendem e acreditam que a gente falar, né, sobre suicídio, a gente, de alguma forma, de alguma maneira, vai estar estimulando, né, ou incentivando a prática, e muito pelo contrário. Né? A gente falar, a gente tratar sobre esse assunto, a gente instrui, a gente informa, a gente instrumentaliza, né, as pessoas que estão à volta de alguém que está precisando de uma ajuda, de um auxílio, de um socorro, né, a manutenção da vida. Né? Então, muito pelo contrário. A gente salva vidas quando a gente traz isso à pauta, né, à discussão, à luz da discussão.
E bacana, Carol, porque assim, a semana passada eu fui impactado, aliás, eu acho que pelo fato de eu atuar não só no podcast, nessa área de entretenimento, mas também de eu atuar nessa parte da educação, a gente sempre teve notícias, eu já tive alunos que suicidaram. Semana passada nós tivemos uma notícia muito triste na escolinha da minha menina. Uma menina com seus 16 anos, ela veio, né, também cometer o suicídio. Mas é uma coisa assim, é uma pauta dolorida, porque a gente sabe que tem umas piadas nas coisas, que tipo assim, pobre não tem depressão, pobre tem frescura, e rico tem depressão. Mas quando a gente tira essas brincadeiras, que claro, eu acho que a gente brinca muito, reconhecer que você está doente já é difícil. E, e quando você adoece mentalmente, pelos alguns históricos que eu participei, adoece a família também. E hoje eu posso cometer um pecado gigante aqui, você pode me corrigir, porque você tem muito mais conhecimento do que eu. Eu venho vendo ao longo de vários anos os pais entregando a educação dos seus filhos para a escola, e o papel da escola não é educar. Me desculpa, senhores pais, vocês podem me cancelarem, podem se tornar haters de mim, mas quem produz educa. Me desculpa aí. Tá? Ter filho não é só na hora do bem bom, não. E jogar para a escola, e aí eu vou fazer uma crítica também, aí os pedagogos vão brigar comigo também. Eu não sou educador, eu sou professor. Quem educa são os pais. E isso é. Por que eu estou fazendo essa amarração de escola, pais e filhos? Porque quando eu vejo que uma criança ela chega ao ato do suicídio, isso não é assim, não é da noite para o dia. A não ser que, sei lá, teve. Não sei, não consigo enxergar isso ser feito. Eu acredito que os avisos são feitos ao longo até chegar num ponto que a pessoa não consegue mais e opta por uma tomada de decisão que para uma pessoa comum fala assim, ela foi covarde, mas a gente não entende o que está lá dentro. Estou falando besteira aqui? Bom, pegando nesse ponto, né, dessa tríade aí, família, né, escola, a educação, né, que é fundamental. Eu acredito que cada um tem o seu papel, né, o seu nível de importância fundamental, né, no bom desenvolvimento humano. Definitivamente, a família ela não pode delegar, né, ao profissional da saúde, né, seja ele da saúde mental ou qualquer outro profissional de saúde, ao professor, à escola, né, uma responsabilidade, né, de formação humana. A família ela é imprescindível nesse processo de formação do caráter, da integridade, né, dessa criança e desse adolescente. E nesse mundo atual, globalizado, moderno, ansioso, onde as pessoas não estão tendo tempo nem para olhar para o lado, isso tem acontecido muito, essa delegação. Às vezes a gente vê muito, eu tenho visto muito, nos consultórios principalmente, né, que Só te muitos interromper, casos... só te Uhum. interromper aqui. Importante, gente, tá? Porque a Carol, ela não é psicóloga de sala de aula. Ela é psicóloga que atua, ela é clínica. Ela tá, ou seja, o que ela está trazendo agora para a gente é o dia a dia dela. Ela está vivenciando isso aí, tá? Continua, desculpa, cara. Então, como eu estava falando, essa é muito importante, né? Cada um assumir para si a responsabilidade do seu papel. Então, muitas vezes a gente vê, não só na escola, mas também, principalmente nos consultórios, né, de psicologia, médicos, assim, mas de psicologia eu acho que numa frequência maior, muitos casos, né, de atendimentos infanto-juvenis que, na realidade, muito mais delegam e tem a ver com uma participação mais efetiva da família na educação do que um transtorno mental propriamente dito. Né? A criança vem, chega, e a gente vai fazer uma avaliação minuciosa, né? Buscando algo que justifique aquele acompanhamento psicoterapêutico, que justifique aquele tratamento
né, psicológico, psicoterapêutico. Então não é só chegar e pegar meu filho e vou botar lá, trata. Não é só isso, não. Porque isso também é uma crença extremamente equivocada da sociedade, de que você vai chegar para o psicólogo e fala assim, corrija o meu filho. Não, isso não existe, né? A psicoterapia, ela é importantíssima, né? Eu falo que na vida de todo ser humano, porque eu falo que ela propicia o autoconhecimento. E eu falo que o autoconhecimento, ele é libertador. Quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, quanto mais a gente conhece sobre as nossas potencialidades, sobre as nossas limitações, mais fácil fica da gente lidar com as dificuldades, né, que vão se apresentando ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada de vida. Então, eu falo que um grande papel que a psicoterapia tem, né, é empoderar o indivíduo, né, nessa busca por esse autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente fica todo instante buscando respostas à nossa volta, né, do outro. Mas as respostas não estão ali, não é ali que a gente vai encontrar. Muitas vezes as respostas para os grandes dilemas que a gente vivencia, né, na nossa vida, elas estão justamente dentro da gente. Né? E sozinho, às vezes, as pessoas elas não dão conta, não conseguem, né, lidar com isso. Então, a psicoterapia entra aí justamente para munir esse indivíduo de ferramentas, para que ele consiga, né, de uma forma mais leve, mais madura, caminhar nessa estrada pela vida, né, de uma forma mais autêntica, sabendo lidar com as adversidades, com as intempéries, com tudo aquilo que vai atravessando o seu caminho, né? E eu falo que a infância, né, ela é uma fase muito bonita, é uma fase importantíssima da formação humana. Então, eu falo que criança, né, a infância, a criança ela tem que estar na escola, ela tem que estar no clube, ela tem que brincar. O brincar nessa fase é imprescindível. Às vezes, as pessoas entendem o brincar como perda de tempo, muito pelo contrário. O brincar ele tem uma importância significativa na formação humana. Né? A gente aprende muito, a criança ela aprende muito desse universo, desse mundo que a cerca, através do brincar. E o que eu tenho visto hoje em dia? Né? Cada vez menos as crianças usufruindo desse momento que é tão importante, tão crucial para a vida delas, e que vai acabar. Né? Porque a infância ela tem um curto período. Eu vejo as crianças que têm agendas mais lotadas, mais cheias do que a de um adulto. Elas têm aula disso, aula daquilo, escola, aula particular, aula de inglês, aula de judô, tem milhões de coisas. Menos tempo para brincar, menos tempo para o lazer, né? E isso tem impactado a saúde mental, né, dessas crianças. Agora, tem uma grande parcela também, né, que adentra os consultórios, muito por essa inabilidade da família, né, em lidar com esse desenvolvimento, né, infanto-juvenil. Né? Então, assim, às vezes a criança está ali, não é porque ela apresenta algum transtorno, né, mental. A gente sabe que hoje a ansiedade é o carro-chefe aí, né, na busca por tratamento, né, dentro dos consultórios. E hoje a ansiedade infantil também ela se faz muito presente, mas ainda se vê uma grande maioria, né, de encaminhamentos equivocados, né, que na realidade caberia muito mais o papel, né, desse acompanhamento familiar do que um acompanhamento psicoterapêutico, né, em tela aí, né, nesse sentido. E é bacana o que você está dizendo aqui, por exemplo, eu não consigo separar a educação, porque eu estou dentro da educação, apesar que não psicólogo, né, mas até separar como que a própria escola ela criou hoje um modelo que a criança ela tem cada vez menos tempo para poder estudar, para brincar. As crianças chegam e você tem toneladas e toneladas de atividades que têm que ser feitas por fora, e isso também gera um tempo cada vez menor para as crianças. E eu, né, claro, fico um pouco mais fora aqui, mas quando eu estou percebendo, minha esposa também, ela acompanha muito de perto, apesar que trabalha de fora, é nítido hoje você vê, por exemplo, a criança chega em casa, ela
almoça, dá um descanso rapidinho, e depois vai ficar a tarde inteira fazendo um mundo de tarefas que eu, Leandro, entendo que tinha que ter sido feito na escola. A gente tem que, eu acho que a própria educação tá querendo criar robôs. E algumas crianças, como você bem disse, não, mas o meu entendimento, às vezes tem uma estrutura psicológica, que seja mental, vou não dizer psicológica, capaz de suportar isso melhor do que outras, e outras às vezes se fragilizam porque tem uma pressão. Quer queira ou não, a sociedade, de uma forma geral, os próprios pais cobram. Eu quero que você seja médico. Não. Você tem que passar não sei o quê. Você tem que... A criança está chegando... Antigamente, quando eu estava no ensino fundamental e médio, isso é até interessante, o pessoal fala, Leandro, faculdade. Mas eu já dei aula no ensino fundamental e já dei aula ali no ensino médio. Antigamente, a gente chegava no ensino médio, o aluno sofria por fazer vestibular no terceiro ano. Né? Eu sou bem mais velho que a galera, eu lembro disso. Aí depois a galera começou a sofrer no segundo. O pessoal começou a sofrer no primeiro. Hoje você já está falando de Enem, você já está falando de preparação lá no oitavo. É uma carga de pressão de às vezes você tem... e aí concordo. A pessoa chega, tá hora tem coisa, tá hora tá coisa, tá hora. Que hora que ela vai ter aula de ser criança? Que hora que ela vai ter a oportunidade de fazer uns trem, de pegar um barro e tacar na cara do menino? Ah, isso é bullying, isso é mimimi. Gente, é o aprender. Ali você tem que corrigir, olha, isso não está certo, tá aquela questão toda. É o que você está falando. A família, ela precisa de estar próximo e assumir que também faz parte da educação. Eu falo que é cada um, né, tomar para si a responsabilidade que lhe compete, que lhe cabe. Né? A família fazer a sua parte, né? A escola responder com a dela, e a saúde entra aí, né, e principalmente a saúde mental, para minimizar o impacto, né, na vida futura. Né? Até porque a gente tem que entender que muitos transtornos mentais, eles se instalam antes dos 14 anos. Né? Então, quanto antes também a gente atua nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, né, melhor será o resultado na vida adulta dele. Carol, é de suma importância. Pois é, e bacana você ter me dito isso aí, porque eu acredito que a gente, né, claro, quando podemos a gente se reencontra, né? Hoje você está em Tchotchó, é longe, paca, mas a gente... Acaba que a gente não conversa muita coisa muito séria, porque acaba que entra no meio da cachaçada lá, aquela questão toda, a gente fica contando mais o passado e aquela questão toda. Mas eu sempre escutei uma coisa de que pessoas que têm depressão, elas já nascem com traço depressivo. Deixa eu só passar, aí você me corrige, tá? E pessoas que nunca tiveram depressão podem se tornar depressivas. Uhum. Essa segunda parte eu tenho certeza, porque eu já vi isso acontecer. Né? A pandemia, eu estou assim, impressionado com o nível de doença mental. Assim, doença mental, a gente fala, o pessoal já acha que é alguma coisa. Não, as pessoas estão mentalmente doentes. E após a pandemia, algumas não conseguiram recobrar, ou pelo menos voltar para o nível de racionalidade. Tem, de fato, a pessoa que nasce com o traço depressivo e essa vai ter que ser tratada a vida inteira ou não? Bom, é muito importante, né, a gente esclarecer isso, né, porque sempre é uma pergunta muito frequente, né, às vezes a gente recebe até mesmo dentro do consultório, né, de familiares, de algum cliente ou paciente que a gente recebe, e é importante a gente saber diferenciar, sim, né, lógico que a genética, ela conta muito, né, pessoas, indivíduos que têm no seu núcleo familiar de primeiro, segundo grau, né, pessoas, pais, tios, avós, primos, né, nessa linha aí, né, com algum tipo de transtorno mental, seja ele depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia ou qualquer outro tipo de transtorno mental, ela já sai aí com um pontapé inicial de 50% de chances a mais do que uma pessoa que não tem essa hereditariedade, né, essa genética familiar. Aquela velha história da biologia
Genes dominantes e genes regressivos, aquela questão toda lá. Não Sim. faltou dessa aula. Ela já tem, né, um pezinho lá na frente, né, há mais de chances de, ao longo da sua vida, né, vir a desenvolver algum tipo de transtorno mental ou de depressão. Só que não, isso não é, a gente não pode pegar esse dado como um dado isolado, né, não seria Entendi. só, né, são inúmeros outros fatores que influenciam neste processo, para além da genética, né, então todos os fatores psicossocioambientais, tudo aquilo que cerca o indivíduo, né, nas suas vivências ao longo do seu desenvolvimento, né, humano. Então, tudo isso, agregado com essa genética, né, tende a um momento da vida dele em que ele passa por algum processo, né, gerador de grande estresse, Frustração. de pressão social, de grande frustração, né, vir a desenvolver uma depressão, né, e aí tem inúmeras coisas que impactam, né, a pandemia mesmo, recentemente, né, foi um grande fator. A questão do isolamento social, ela pesou muito, né, na qualidade de vida das pessoas. Esse contato direto, né, com o risco de morte que as pessoas viveram durante 2 longos anos, trancafiadas dentro da sua casa, né? Então, as incertezas, né, foram grandes geradoras de ansiedade. Essa ansiedade, você trancada, sem poder fazer nada, sem saber o que te espera, né? Muitas pessoas perderam entes, né, pais, mães, teve filhos, né, crianças, eu atendi muitas crianças que às vezes perderam a mãe ou o pai, né, crianças pequenas de 7 anos, 8 anos, então foi uma fase muito complexa, né, fora isso, tem toda a questão, às vezes, uma perda de emprego, uma perda significativa, seja por morte, seja por perder o emprego, né? Enfim, são inúmeros fatores que impactam, né, nesse processo psicossocioambiental que juntamente com essa genética desenvolve. Agora, tá, aí você me pergunta, mas e se na minha família não tiver nenhum caso, né? Eu não tenho, nunca teve nenhum caso, então isso quer dizer isso me isenta de ter? Não, muito pelo contrário, né? Existem 2 tipos de depressão, né? A endógena e a exógena, né? Então, a endógena é de dentro para fora, é quando a gente conta com essa genética. Né? E a exógena é quando fatores externos influenciam, impactam na minha psique, né? A ponto de me fragilizar e eu não dar conta, né, sozinho, né, comigo mesmo, de desvencilhar desses grandes dilemas, dessas grandes dificuldades, desses grandes problemas. Né? E aí eu começo a manifestar alguns sintomas que a família inicialmente não percebe. Por isso que é tão importante, né, estar sempre na nossa vida. Porque a depressão é o carro-chefe do suicídio, né? Ele está à Tá. frente. Não exclusivamente, não somente ele, né? Vários outros transtornos mentais, mas ele é o carro-chefe. Mas, Carol, bacana você estar trazendo o. Porque, assim, na pandemia, nossa, eu acho que a pandemia foi a pior guerra que nós já vivenciamos, porque as outras guerras que aconteceram na Terra, de fato, tinha tiros, tinha canhão, tinha destruição. Então você via a morte de uma forma diferenciada. E a pandemia foi uma guerra silenciosa, né? E de fato, o que você está falando, e eu espero que quem esteja nos assistindo entenda, eu não estou falando nada de ideologia partidária, mas tivemos um overflow de mortes na televisão. A morte se tornou um teatro de morrendo e toda coisa. Eu, particularmente, cheguei em um certo tempo que a gente cotou a TV. Nós Sim. começamos a assistir Netflix, que é a questão toda que chega. Você dormia sobressaltado e fala assim, cara, a morte está na minha porta. Imagina uma pessoa que já tem uma estrutura mental, já fica naquela coisa, então imagina as crianças. E eu vi as crianças muito próximos, sentindo um desespero. Aí vão pegar o carro, vão dar um rolê, carro fechado, ar-condicionado, para a gente tentar achar vida. E isso acho que tem muito a ver com a coisa, que a depressão, pelo que eu já escutei algumas pessoas falando, é como se ela entrasse num túnel escuro, e esse túnel vai ficando cada vez mais escuro, 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 e ela não consegue achar o retorno, não consegue achar uma luz. E Se não ela, existe outra possibilidade na isso, vida, né? isso. Por isso E que as pessoas, nesse fim do túnel que você está falando aí, né, elas recorrem, às vezes, a essas ideações, né? O suicídio, ela começa pela ideação,
né? É quando o sujeito ele não vislumbra nenhuma outra possibilidade a não ser essa. Não, nossa, a gente fala assim, mas é massa, é ruim, eu não gosto de usar esse termo, mas é interessante a gente enxergar essa situação, porque quando você me fala que você tem uma depressão exógena, aquela que vem de fora, a pandemia, então, ela é responsável, sim, até o isolamento, por tudo que nós vivenciamos, por várias pessoas que não conseguiram. E aí uma coisa, muita gente não vai procurar apoio porque a nossa cultura brasileira vê isso como se fosse... Nossa, deixa eu achar um... Fraqueza. É isso. É uma fraqueza você ter que buscar isso, então esse aqui não serve, isso não resolve. E aí, olha só para você ver que loucura. Uma escuta, né, que vocês fazem, uma escuta ativa, aquela coisa toda, eu acho que a palavra é isso mesmo. Talvez seja mais fácil, seja melhor, e a população brasileira está pulando direto do psicólogo para o psiquiatra está enfiando os caras à base de remédio. Nós temos hoje uma população que não quer enfrentar uma realidade e está vivendo de opiáceo, cara. O pessoal está o tempo todo ali, calmante, não sei o quê, os 5 miligramas já não me dá um de 10 miligramas. Isso é péssimo, porque o remédio, no meu entendimento, esconde um problema. Ela te dá aquela serenada, mas não resolve o problema. Mas é interessante pontuar, né, que eu particularmente eu tenho visto, né, algumas mudanças em relação a esse paradoxo, a esse paradigma aí. Em que sentido, né? A saúde mental, né, na realidade, ela é muito negligenciada. Eu falo que deveria ser a primeira a ser cuidada, né? Porque o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo, ele comanda a nossa vida. Isso aqui é só uma capa, o nosso corpo, ele é só uma capa, né? Uma morada, mas o nosso cérebro é o que comanda tudo. Se ele não vai bem, não adianta eu ter o corpo mais lindo do mundo, mais musculoso do mundo, espetacular, tudo está funcionando perfeitamente, e se o meu cérebro não estiver bem, se a minha psique ela não estiver bem, todo o resto não vai, né? E ela é extremamente negligenciada por vários preconceitos. Eu acho que a questão da saúde mental, né, há 20, 30 anos atrás, corroborou muito para isso, né? Esse grande pré-conceito estabelecido, né? A pessoa entende que psicólogo, psiquiatra é para louco, né? Vai Isso. psiquiatra quem é louco. Eu não sou louco, eu não preciso de tratamento, eu não tenho nada, né? Então, um preconceito muito grande. É como se eu tivesse, eu vou lá, vou dar meu atestado que eu sou um incapaz, que eu sou um fraco. E eu falo que é justamente o contrário. Eu acho que quem busca auxílio para cuidar da sua saúde mental, para cuidar de si, ele está dando atestado exatamente oposto, de força, e não de fraqueza. Né? Reconhecer sua fraqueza é uma força, né? Exato. Não só isso, cuidar da sua saúde mental, né? É imprescindível no mundo atual. Né? Se a gente não cuida dela, a gente vai padecer dela em algum momento. O nosso corpo ele começa a dar sinais. Então, assim, a saúde mental ela é o carro-chefe para boa qualidade de vida, para boa qualidade nas nossas relações. Se a gente negligencia ela, a gente está negligenciando muitas vezes a vida. E uma coisa assim, é bacana da gente estar chegando aqui, e é interessante quem está nos assistindo aqui agora, entender que é um assunto muito complexo, é um assunto muito delicado. E a gente vai, só, talvez você não, de casa não enxergou, mas o que nós estamos fazendo aqui agora é o quê? É construindo, explicando qual é o funcionamento, quais são as motivações. Mas, Setembro Amarelo, diferentemente do que algumas pessoas falam, que a gente tinha que estar falando, vamos falar do suicídio, eu penso muito mais assim do que a Carol está falando aqui. Nós tínhamos que estar falando o seguinte: você tem que cuidar de si mesmo. Por isso que eu falo que é o ano inteiro amarelo. E é um momento de você que está nos assistindo, não estou legal e tal. Cara, então deixa de ser bobo, vai lá, conversa. Ou então busque uma forma de autoconhecimento, de reconhecer. Aceitar, porque a gente, Carol, quando eu falo gente, a sociedade no todo, né? Nós somos bombardeados o tempo todo por pressões de tudo quanto é jeito, exógenas, né? Você tem que se tornar milionário, você tem que ser
um cara de sucesso, você tem que ter 100 mil seguidores. E o que eu percebo muito em alguns casos, e com algumas pessoas que eu venho conversando, que pessoas que chegaram a um tremendo sucesso, pessoas que têm muito dinheiro, sentem um vazio. E esse vazio é algo que, assim, pô, como é que pode? A pessoa suicidou, tinha tudo. Aí você fala, tinha tudo material. Mas será que tinha tudo que de fato acalentava a alma? Nossa, eu falei tão bonito agora, está gravado. Mas é importante a gente enxergar isso, porque eu vejo uma pressão da sociedade que a gente tem que ser um ícone de sucesso. E isso gera uma pressão nas pessoas. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. As pessoas não conhecem. Eu sou de uma família com 4 irmãos. Em tese, o que teve menos sucesso fui eu, financeiro. Os outros todos de grande sucesso. Não, vou morrer por causa disso. Não, eu tenho que aceitar. Foi uma série de opções minhas, pessoais, que eu fui chegando e optei. Mas eu tenho meu próprio sucesso. Tá bem? Bacana. Mas tem outras pessoas que não conseguem vivenciar com isso. Elas começam a ter, eu preciso ter um sucesso financeiro se eu não tiver 1 milhão na minha conta. Se não consegue ter 1 milhão, entra naquilo que você fala. Começa a ficar ansioso excessivamente, tem frustrações, e aí começa, né? Eu preciso ser a ícone da beleza. Eu preciso ser o suprassumo de tudo. E elas estão deixando de ser o verdadeiro elas, né? Ou seja, o verdadeiro eu que deveria ser sido. É muito complicado isso. Você também tem recebido essas pessoas que estão se autoflagelando porque precisam de ser algo que talvez nunca vão conseguir ser? Eu falo que isso é uma grande autossabotagem, né? Elas se autossabotam. Se a gente for pregar que a felicidade, né, e a saúde mental ela estaria vinculada ao sucesso material, sucesso financeiro, né? Os grandes milionários, bilionários aí no mundo, eles nunca teriam depressão, né? Eles nunca adoeceriam, e muito pelo contrário, né? São os que mais adoecem. Exatamente. Então, a felicidade, né, o bem-estar psicoemocional, ele, muito pelo contrário, ele não está ligado, né, à questão do dinheiro, do valor do 1 milhão que eu tenho na conta, né? Está ligado a esse autorrespeito, aos meus limites. Até onde eu me proponho a ir? Até onde eu dou conta de ir sem que isso interfira na minha saúde mental, na minha qualidade de vida, né? Nas relações que eu estabeleço ao longo da minha caminhada, da minha jornada, seja com a minha família, seja com os meus amigos, seja com os meus colegas de trabalho, com quem quer que seja, né? Eu falo que é entender que a gente está aqui para competir com a gente mesmo, né? Não é olhar para o lado, para a grama do vizinho, né? Mas A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Sempre vai ser mais verde. Na minha própria evolução, na minha trajetória, na minha caminhada. Quando a gente passa a olhar menos para fora e olhar mais para dentro de si, né? Dentro do seu processo, dentro daquilo que você entende que é melhor para si, né? Você só agrega valor, você só agrega felicidade, saúde para a sua vida, né? Eu acho que o sofrimento, ele praticamente extingue nisso aí, né? E hoje, infelizmente, as redes sociais, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Traz essa falsa sensação, né, de famoso. realização, de felicidade, né? Todo mundo ali é feliz, né? No Instagram todo mundo é feliz, a vida de todo mundo é maravilhosa, né? Mas por trás ali daquela foto, daquela fotografia, daquela viagem maravilhosa, existe uma vida, né? Uma vida humana, que tem suas mazelas, que tem as suas dificuldades também, né? E que é super importante quem está do outro lado da tela reconhecer isso, né? Não ficar única e exclusivamente focado no que ele vê ali na fotografia, né? E bacana você estar trazendo isso aqui, porque assim, tem hora que eu fico vendo que a gente está vivendo num mundo de ilusões, né? Todo mundo, a mídia social, né? Claro, eu não posso falar mal de uma mídia social, porque o FunTV Podcast a gente vive, precisa dela, mas a gente a utiliza como mídia marketing, aquela questão toda.
né? Todas as vezes que nós temos uma foto com um artista ou com uma profissional como você, a gente curte, a gente faz sim um auê, mas existe uma vida entre essa foto ser publicada. A gente tem os nossos tocos, nós temos as nossas negativas, nós temos nossas frustrações, porque um artista às vezes não nos deu a devida importância, mas a gente tem que viver. Isso que é importante entender. A gente não é 100% feliz todos os tempos, todo instante. E isso, eu quero trazer agora uma linha bem tênue, porque nós temos aqui nesse momento aqui pais de família assistindo, que eu vou enviar isso aqui também para alguns grupos de familiares, de pais, né? Eu entendo que nós já falamos da importância de cada um naquele tríade ou no quarteto fazer desempenhar a sua função. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, existe algo que a gente possa deixar como se fosse uma dica, uma sugestão, eu não gosto de dizer conselho, para os pais ficarem atentos? Existem sinais que são dados ao longo do tempo pelos filhos, ou pelos amigos, ou pelos familiares de que aquela pessoa está doente? Vale a pena os pais acompanharem seus filhos nas mídias sociais também? Não sei. Sim, bem colocado. Eu acho que é muito importante. A primeira grande sugestão, né, assim, que eu sempre coloco, né, para os pais é estarem atentos, estarem mais participativos, né, à vida desse filho. Porque o que a gente vê muitas vezes? Os pais ficam o dia todo fora, né? Hoje em dia, para que você tenha um mínimo de qualidade de vida, infelizmente, né, uma realidade muito diferente da realidade da época dos nossos pais, os pais têm que trabalhar cada vez mais, né, para garantir, às vezes, até o mínimo, né? Então, assim, eles passam longos períodos, né, do dia fora, tanto o pai quanto a mãe, né, fora de casa no trabalho. Aí, o que você vê? Né? Eles chegam em casa, estão exaustos, estão cansados, né? Tiveram um dia, às vezes, puxado, entendo isso, mas eles têm que perceber, entender que aquele momento é o momento de você tirar, nem que seja 1 hora, meia hora, 40 minutos, para estar com seu filho. Estar com seu filho é olhar nos olhos do seu filho, é conversar com seu filho, saber o que ele quer te falar, né? Porque as crianças, os adolescentes, eles têm essa necessidade, né, de falar, de serem ouvidos. E nessa nossa correria, nessa loucura, né, frenética do mundo moderno hoje, a gente tem tido muito pouco tempo e, às vezes, até paciência para esses momentos. E aí eu chego em casa, né, lanço mão do meu celular, deito no sofá ou deito na cama, às vezes o filho chega, ô pai, ô mãe, quer falar alguma coisa? Eu estou lá no celular o tempo todo, né, digitando, eu não estou com atenção plena nesse filho, né? Então, qual que é a mensagem que eu passo para ele? De desinteresse. O meu pai e minha mãe não têm interesse na minha vida. Uma vez eu escutei uma fala que, para mim, enquanto profissional, foi muito impactante, de uma adolescente de 16 anos, né? E ela chegou para mim e falou exatamente o seguinte, a frase dela, abre aspas, sabe, Carol, eu gostaria de, em casa, ter pais, não amigos. Não que os nossos pais não possam ser nossos amigos, mas eu sinto falta de pais, né? Fecha aspas. Então, assim, o que ela queria dizer com isso, na fala, dentro do contexto ali, né? Que ela chegava em casa e é como se ela estivesse chegando numa república cheia de amiguinhos, né? Em que ela estava totalmente solta ali naquele ambiente, sem orientação, sem direcionamento, sem essa escuta, né? Que ela tanto demandava e que ela precisava, né? Desse espaço. Orientação. Pais que amam também dizem não, gente. Não é só sim toda hora, não. Amar é falar não, muitas vezes. Sim, fala, olha, desculpa. Eu falo assim, eu... trabalhar regras, né? E você tem que ter regra. Acho que pelo que ela está dizendo, é claro, você tem que ser amigo dos seus filhos, só te interrompendo, cara, porque você sendo amigo vai ter um laço de sinceridade, a pessoa não vai te esconder. Quantas vezes que a gente vê situações acontecendo porque não tinha esse canal de comunicação entre os pais e os filhos. Mas eu sou eternamente grato todas as vezes que meus pais disseram não.
porque ele sabia o que era melhor para mim naquela época, porque eu não tinha, naquele momento, eu não poderia tomar uma decisão, e ele saberia o que era melhor. Hoje eu agradeço. Imagine se ele tivesse me solto na vida, faz o que você quer. Eu acho que eu estava nem conversando com você, não. Você sabe que era meio doido, ia perder logo, devia estar debaixo de 7 palmos. Ou seja, é importante a gente falar isso. Porque o que eu estou vendo hoje, os pais estão compensando a sua falta de vivência com materialismo, só que o materialismo não resolve. É isso que você está falando. Olha, o filho quer sentir também que tem alguém que fala assim, eu vou sair. Não vai. Por quê? Não vai. E nós já escutamos isso muito. Você vai concordar. E quando você estiver vivendo sob o meu teto, as regras aqui quem manda sou eu. Nossa Senhora. Né? Renato Russo era sábio. Você vai ser o que você vai. Os seus pais vão ser quando você crescer. Oh, meu Deus. Mas é importante isso. Acho que é importante. Os pais não podem simplesmente terceirizar, porque uma hora essa conta chega. E aí, voltando naquele ponto que você falou, né, dos sinais, eu falo que pais que estão atentos, né, que são pais, mas amigos, parceiros dos seus filhos, que estão ali no cotidiano, porque eu falo que estar com os filhos, eu sei, às vezes a gente escuta, mas é porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar não sei quantas horas, mas eu não estou falando de quantidade de tempo, eu estou falando de qualidade de tempo, né, você pode ficar, às vezes, um dia inteiro com seu filho e não ser qualitativo, não ter qualidade nenhuma, aquela convivência, aquela vivência ali diária. Como tem pais que às vezes ficam meia hora, 1 hora, né, 2 horas, mas são 2 horas tão qualitativas, com qualidade, com tamanha qualidade, que valem o dia inteiro. E esses pais que estão nesse processo, né, atentos à rotina dos filhos, eles percebem mais facilmente, né, alguns sinais que os filhos dão. Então, quais são os principais sinais que essas crianças, esses adolescentes, eles costumam, né, manifestar quando algo não vai bem, né, na saúde mental deles? E a gente tem que entender que tem sido uma crescente muito grande nesse público infanto-juvenil, né, não só também de transtornos mentais, como também do índice de suicídio. Né? Outro dia me perguntaram, mas criança tem essa capacidade de pensar, Nossa, né, criança, né? Então, assim, acontece, existe suicídio na infância e na adolescência, né? Há pouco tempo, numa escuta, eu ouvi uma criança de 10 anos, né, que ela tentou. Então, assim, existe o suicídio na infância e na adolescência, os pais têm que estar atentos a isso. E quais são os principais sinais que essa criança, né, e esse adolescente, ele fornece? Um dos principais e primordiais é a mudança no comportamento. Isso é fato. Né? Se você tem um filho que começa a apresentar grandes mudanças no seu comportamento, isolamento social, ele para de fazer coisas que antes para ele era extremamente prazerosa e ele deixa de fazer, ele começa a agir de forma extremamente impulsiva, né? Manifesta uma impulsividade muito grande, e às vezes se coloca em situações que lhe tragam risco, né? Num calor que a gente está de 40 graus, um calor muito grande, você vê que aquele jovem começa a ir para a escola, a ficar dentro de casa, de moletom, de manga comprida, né? Tem alguma coisa ali que não está legal, e a gente sabe que tem muitos jovens que, às vezes, estão nesse processo de transtorno de ansiedade, né, generalizada, ou ansiedade social, qualquer outro tipo de ansiedade, que ela, para poder minimizar essa dor, esse desconforto, esse incômodo interno emocional, né, ela lança a mão da prática do cutting, né, que é utilizar de ferramentas como facas, estiletes, giletes, né, e outros materiais perfuro-cortantes para retalharem o próprio corpo, pernas, braços. Sumiu sua voz. Voltou? Sim, é porque eu acho que passou. Aí você está falando do cutting, do perfuro cortantes, né? Utilizado isso para. Jovens utilizam desses materiais perfuro-cortantes, né? Para poder trazer para a pele, para o físico, essa dor emocional, esse desconforto emocional que elas não dão conta de lidar. Até porque a criança e adolescente ainda está num processo de maturação emocional, né, de gestão das emoções. Eles ainda não têm, como adulto, a completa formação e estruturação emocional. Né?
Então, os pais têm que estar atentos. Os filhos começaram a mudar no comportamento, a mudar nas vestimentas, no tipo de roupa que ele usa. Por exemplo, usar roupa de frio no calor, começar a levar alimentos para o quarto, querer ficar extremamente isolado no quarto, às vezes muito agressivo, né, com um comportamento de extrema agressividade. Eu falo que aí já são alguns sinais para esses pais começarem a ligar essa anteninha aí, né, e buscarem conversar com esse filho. Tá difícil, não estou conseguindo acessá-lo. Eu ofereço, filho, você está precisando de ajuda? Você quer que a gente vá? Você quer buscar? Você quer que eu marque para você um profissional, né, de saúde, da saúde mental? Porque hoje em dia a gente tem uma sorte muito grande que tem muitos jovens que pedem. Eu, às vezes, recebo pais que a primeira pergunta que eu faço quando eu recebo lá na clínica é justamente, mas ele está vindo porque você, pai, quer que ele venha, né, porque você acha que ele tem que vir, ou ele está vindo porque ele sente a necessidade de estar aqui, né? Em alguns casos, não, ele vem porque eu acho que ele está precisando, né? E aí, quando o jovem chega, ele chega muito armado, mas a gente tem todo um trabalho, uma estratégia que, se realmente ele entender que para ele é importante ele estar ali, ele vai continuar ali. E eu falo com ele, você vai estar aqui se você quiser estar aqui, não porque seu pai ou sua mãe querem que você esteja aqui. Porque é de suma importância o interesse, o desejo. Nós, né, o indivíduo, ele tem que desejar aquilo. Porque se ele não quiser, não tem técnica, não tem profissional que vai dar conta, né? Porque se eu não sou um ser desejante, se eu não quero, não adianta o outro querer por mim, nada vai acontecer, né? Mas a gente tem visto uma grande mudança nesses casos. A maioria dos adolescentes que eu recebo hoje vem porque eles pediram para estar ali. Eles chegaram para o pai e falaram, eu não estou dando conta mais, eu quero ir no psicólogo, eu preciso, né, de um acolhimento, eu preciso conversar com alguém, né? E às vezes ele não se sente à vontade de falar, de conversar com a família, de expor, né, alguns pontos, algumas questões que para eles são delicadas, né? E às vezes nem são coisas tão complexas assim, mas eles não se sentem à vontade. Eu acho que por esse vínculo, né? O vínculo que existe, o vínculo familiar, e o profissional não, eu não tenho um vínculo com aquela pessoa que está ali na minha frente, eu sou totalmente uma pessoa, né, à parte, eu não estou ali para fazer nenhum tipo de julgamento, de mérito, ou de qualquer outra coisa, né, nesse sentido. Então, é uma escuta livre, é uma escuta qualificada, né, diferente de quando existe um vínculo afetivo, querendo ou não querendo, por mais que a gente tenha maturidade, e por mais que a gente tente, né, separar isso aí, em algum momento, esse vínculo vai fazer essa quebra, né, o que no profissional não acontece. Então, assim, hoje em dia, muitos jovens têm buscado por esse autoconhecimento, né, por esse auxílio, assim, se entender no mundo, né, porque eu falo que a adolescência é um período extremamente complexo da vida do ser humano. Eu falo que ele é exprimido, né, entre as duas fases que são de suma importância, que é a infância e a vida adulta, né? Então, o adolescente está ali no meio, sem saber direito qual que é o lugar dele, o que ele é, né? Ele não é, ele tem a certeza que ele não é mais criança, né? E a certeza também que ele não é adulto ainda. Mas ele está buscando a sua tribo, ele está tentando buscar, né, o que ele é nesse meio aí, nesse aperto entre essas duas fases da vida. E aí é nesse momento que muitos jovens, por que é tão complexo? Às vezes eu escuto pais falando, adolescência, aborrecência, tá difícil demais, não estou dando conta, eu não sei lidar, está cada vez mais complexo, né? Porque o próprio jovem nem ele sabe, né? Quem é ele, o que ele sente, onde ele vai se localizar ali, ele vai buscando nesses grupos, né? Da adolescência, assim, para tentar se encaixar em algum lugar. Então, eu falo que a gente criar, né, um vínculo de proximidade com os nossos filhos nesse período, mas também entendendo e respeitando o espaço deles, é fundamental. Eu falo que isso a gente cria pontes, a gente traz nossos filhos para perto da gente, né? Ao mesmo tempo que, se a gente também quiser impor a todo custo, né, a nossa forma de ver o mundo, né, na nossa visão de adulto, às vezes a gente vai afastar. Então, eu falo que tudo é o equilíbrio na vida, né? Não é nem de mais e nem de menos, é o equilíbrio.
O equilíbrio, ele mantém essa homeostase aí da relação aí, né? O que é muito importante. Ô, gente, eu falo que esse papo tá ótimo, Carol. A gente ficaria mais umas 4 horas aqui batendo esse papo, mas eu sei que você tem compromisso. Te agradecer imensamente. Eu acredito que a gente, claro, a gente não pautou tudo, porque é um assunto que requer, mas eu entendo também que o Fan TV Podcast não poderia omitir desse assunto, né? E uma coisa que a gente fala, e para você que está assistindo, reforçando por que a gente tem esse playlist Opinião Sem Medo. Diferentemente de alguns podcasts, por favor, entenda o que eu vou dizer aqui. Tem certos assuntos que não dá para brincar. Tem certos assuntos que não dá para ficar fazendo piadinha para você pegar a audiência. Ou seja, quando eu convidei a Carol, por toda a proximidade que eu a tenho enquanto parente, mas eu trouxe como uma profissional. Mas é porque também nós aqui no Fan TV Podcast, o Rebrão hoje não pôde estar aqui conosco, que teve um problema técnico, mas ele estava doido para poder participar, e depois ele vai olhar isso aqui. Nós estamos vivenciando hoje um período muito conturbado. Ou seja, Setembro Amarelo, o próprio Abel Capella, um grande abraço para o Abel, sempre está nos acompanhando aqui, ele postou lá na rede deles, né? Olha, não é deixar de falar sobre o assunto. Está acontecendo. Aparentemente, a coisa está sendo muito maior do que muita gente faz. Tem cidades que têm um índice de suicídio muito alto. Tem outras que têm menos, mas é algo que está acontecendo no nosso dia a dia. Você, pai e mãe, que esteja nos assistindo aqui agora, é importante entender. A Carol está lá em Teoflotone. Ela não vai te atender aqui. Eu não sei se tá, eu não sei como é que está hoje os atendimentos. Está tendo teleatendimento, que hoje já tem consulta médica, tem coisa. Também. Sim, a gente realiza o atendimento online, né? Muita gente às vezes não entende, acredita que seja diferente do atendimento físico, né? Presencial, mas muito pelo contrário. O atendimento online na pandemia e pós-pandemia se manteve com uma força muito grande. Até às vezes por essa inviabilidade de tempo, né, das pessoas. E localidade também, né, Carol? Então, por exemplo, você que está nos assistindo aqui agora, eu quero contratar. Prática, né? Eu quero contratar. Pessoas que moram em certas regiões que encontram dificuldade em acessarem profissionais. Né? E outra coisa, às vezes, por exemplo, o próprio pai e mãe que não tem tempo hoje, mas quer o filho e quer te contratar, inclusive está na descrição aqui o Instagram da Carol, pode entrar, conversar com ela, claro que isso depende da agenda dela, mas o importante é o seguinte, eu acho que nós podemos deixar como encerramento aqui, claro que eu vou deixar você fazer as suas palavras, a sua mensagem final, mas se você precisa de ajuda, dê um grito que alguém com certeza vai te ajudar. E você que é pai e mãe, você que é amigo, eu não estou dizendo aqueles amigos que na hora do aperto a galera vai embora, porque isso aí não são amigos, são os fakes, né? E você que é familiar, você está vendo alguém gritando por socorro, não fecha os olhos, porque normalmente o desfecho é muito ruim, né, Carol? A gente sabe que isso aí é muito complicado. Às vezes o desfecho pode se transformar no final enquanto um suicídio. Aí você fala, a pessoa foi covarde. Aí eu vou falar uma coisa muito pesada aqui agora, porque eu estou na fase agora que eu estou ficando velho, é bom demais. Você pode falar que se você for cancelado, você não está nem aí mais. Mas a pessoa não foi covarde. Você foi surda por não ouvir os gritos de socorro que às vezes eram inaudíveis naquele momento ali. Carol, obrigado. Beijo para você. Beijo para todo mundo em Tchotchó. Mensagem final para quem está aqui, se alguém quiser te contratar, ou então alguma coisa que a gente tem esquecido aqui de falar que seja importante? Eu acho importante, só rapidamente, antes da gente fechar, antes da gente finalizar, né? Porque esse mês de setembro, que é um mês todo, de 1 a 30, é um mês totalmente dedicado, né, ao cuidado com a saúde mental. Mas poucas pessoas, elas entendem e sabem de onde surgiu esse movimento, né? Como tem outros meses aí, Novembro Azul, que é o câncer de próstata, né? O Outubro Rosa, que é o câncer de mama. Mas de onde surgiu essa cor amarela? Por que amarelo, né? E de onde surgiu esse Setembro Amarelo? Então, só para as pessoas se situarem,
né? O Setembro Amarelo ele foi um movimento criado nos Estados Unidos, né, nos anos 90, após a morte de um jovem de 17 anos, né, o Mike M., que era um menino muito alegre, muito habilidoso, e que tinha comprado um Mustang em 68 para reformar e pintou esse Mustang de amarelo, né? Só que, apesar dele estar nesse projeto, desse Mustang, desse carro, e ele era um aficionado, adorava veículos, carros, a família e os amigos não perceberam que o Mike passava por um processo complexo, né? E talvez de algum transtorno mental, de alguma dificuldade psicológica naquele momento. E o Mike veio a se suicidar no ano de 1994, e no seu velório, né, a família, juntamente com os amigos, passaram uma cesta cheia de fitilhos, né, de fitas amarelas, com um recadinho, né, preso nessas fitas, né, e o recadinho falava justamente o quê? Se você precisar de ajuda, né, me peça ajuda. E isso foi um boom lá na época, caiu em mãos, né, certas, e todo esse movimento começou lá, né, nos anos 90 nos Estados Unidos, e muito mais recentemente aqui no Brasil. O pessoal veio chegar esse movimento no Tem Brasil pouco em tempo. 2015, né? Então, assim, se a gente for olhar, é muito pouco tempo, né? E os números vêm nos mostrando uma crescente nisso. Né? De 2010 até 2019, foi um aumento de quase 50% nos casos. Né? No Brasil, eu acho que é importante a gente sinalizar isso. Hoje, os dados que a OMS nos fornece, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e o CVV, né, que é o Centro que auxilia aí, né, de valorização da vida, que auxilia muitas pessoas aí pelo país todo, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Então, quer dizer, se a gente tem no mês, a gente tem 30 dias, né, às vezes tem dias que mais de uma pessoa. Nesse exato momento que eu estou aqui conversando com vocês aqui, alguém pode estar, neste exato momento, cometendo suicídio. A média de 120 mil mortos por ano, então, na base de suicídio. É alto. É altíssimo. Altíssimo. Eu falo que o Brasil, a gente está lá embaixo, tanta coisa, né? Na educação, no PIB, mas em números de suicídios, nós estamos em 8ª posição no mundo. Nossa, caracas. Eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando de dados oficiais, né? Então, assim, é muito preocupante, é uma crescente, e isso acontece em qualquer fase da vida, em qualquer classe social. Então, crianças, adolescentes, adultos, idosos, ricos, pobres, não existe uma classe específica, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, né, poderemos passar por alguma situação que nos coloque em risco. Então, é por isso que a gente precisa estar atento, é por isso que a gente precisa estar atento a esses sinais, porque em termos genéricos, o que as pessoas entendem, né? A pessoa que se suicida, ela faz isso porque ela quer morrer. Não é isso. A pessoa, ela quer, ela veicula para você, né, o desejo de escapar ou de terminar com o sofrimento que para ela é assim, insuportável, né, de lidar, de vivenciar, né? E por outro lado também esse desejo de comunicar para os outros, para as pessoas que estão ali, olha para mim, eu estou precisando de ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, né? A morte, ela vem como consequência pelas escolhas, né, que determinam lá. Mas o objetivo não é esse, não é, eu vou fazer que eu quero morrer. Não, ela quer matar esse sofrimento insuportável, né? A morte vem como consequência pelas escolhas, né, dos mecanismos. Então, a gente tem que estar atento aos sinais, atento para você minimizar isso aí. Se você tem um familiar, né, uma pessoa ali ao seu lado, que você vê, percebe que ela vem apresentando algum tipo de transtorno, né, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade grave, né, busque orientação, busque auxílio, né, converse com essa pessoa, estenda essa mão, minimize as possibilidades, né, que ela tenha de lançar mão de fazer algo, né? Então, assim, troque caixas de medicamentos, tranque armários, dificulte, tire pesticidas, produtos de limpeza, tudo isso. Eu falo que o estar atento, o olhar à nossa volta, é a gente estar atento não somente aos sinais, mas a tudo aquilo que possa, né, ser um facilitador nesse processo. Mesmo porque Facilitador nesse processo.
Porque mesmo porque hoje nas mídias sociais nós temos pessoas ensinando como cometer o suicídio, que assim, para mim é uma atrocidade. É terrível. É uma atrocidade. Então, se vocês estiverem vendo qualquer coisa dessa na mídia social, denuncia, gente. O próprio YouTube já tira, que é um absurdo, porque eu penso o seguinte: a pessoa ensina a cometer suicídio, mas ela não se suicida. Ela, para mim, é um assassino. É um assassino. E aí, vamos entrar nessa conversa, vai até azedar o resto do meu almoço aqui agora. Né? E só lembrando, então, mais uma vez, só para reforçar, né, qual foi o slogan esse ano, né, do mês de setembro aí, amarelo? Falar é a melhor solução, né? Sim. Vamos criar pontes, vamos criar vínculos, vamos conversar, vamos estar atentos uns com os outros, né? Pai, olhem para os seus filhos, né? Marido, olhe para sua esposa, olhe para o seu marido, filhos, olhem para seus pais idosos, conversem, né? Acompanhem, né? Estreitem vínculos, que quanto mais vínculo a gente estreita com o outro, né, maior eu abro a possibilidade de fala. Exato. Ô, gente, Carol, obrigado, tá? Mais uma vez te agradecer imensamente, tá? E só fazendo uma analogia para a gente já poder encerrar aqui. Esse caso do Setembro Amarelo, eu custei entender isso um tempo, mas depois eu fui fazer. Todo mundo sabe que eu sou fã, confesso, da Legião Urbana, né? Sempre cantei Legião. Existe uma música chamada 16. João Roberto era um cara legal, o João Roberto era o maioral. Vê a letra que exatamente diz isso, que depois não foi um caminhão que matou, foi a curva, né? Tal, mas na verdade é uma série de avisos que estão ali acontecendo. Mais uma vez, você que está nos assistindo aqui, pode compartilhar, pega. Você está com problema, gente, pede ajuda. Eu acho que não há vergonha de dizer que você está passando por um processo. Nem todo mundo é capaz de sair de um problema e conseguir se reconstruir. Mesmo assim, quando se sai, né, Carol, acaba cheio de, de, de cicatrizes internas, eu posso assim dizer. Mas procurem, vocês pais, não deixem a coisa acontecer. Porque o que aconteceu semana passada, para mim, foi um susto gigante, mas ao mesmo tempo é o que a Carol está dizendo. Nós estamos com aproximadamente 120 mil pessoas morrendo todos os anos aqui no Brasil e não é dada pela mídia de forma geral a devida atenção, o merecimento que esse assunto deve ser dado. Hoje foi um vizinho, amanhã pode ser um amigo, daqui a um tempo pode ser alguém, um familiar muito próximo de você. Então não é um assunto que se deve brincar. Tô errado, Carol? Não, né? De jeito nenhum, né? Eu queria só finalizar aqui, fechar agradecendo pela oportunidade, né? Foi uma manhã muito agradável. É um assunto que tem muito, eu acho, muita coisa, Muita né? coisa. Ficou sem se falar assim, porque realmente é um assunto muito vasto, muito amplo, né? Para se discutir. Mas eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui. Caso algum pai, né, algum Isso. adulto, quem quer que seja, tenha alguma dúvida, queira esclarecer, né, só chamar lá no direct, lá, que a gente conversa, a gente tira alguma dúvida, direciona, orienta. Mas aqui, tirar dúvida, viu, gente? Não é consulta, não. Consulta, tá? Vão pagar. Não é de grátis, não. Não é 0800, não. Tá? Já vou cortar, porque o povo fala isso aqui já vai. Ah, mas eu tô sentindo isso aqui. Né? Eu acredito que a Carol tá falando assim: olha, tem uma dúvida, eu acho que meu filho tá acontecendo sem ensaiar, ela pode te dar uma orientação. Mas também tem um CVV também, né, o Carol, que você falou já. Eu vou deixar o link do CVV também aqui na descrição, que é importante pra caramba. Sim, né, o CVV, que é o cvv.org.br, né, o telefone é 188, ele é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, ininterruptamente, todas as pessoas que estão lá são pessoas treinadas, e o CVV ele tem sido um grande auxílio ao longo dos anos aí, nesse processo aí de escuta, né, e Que legal. de tentar minimizar a dor e o sofrimento humano, né? Então, a gente precisa lançar mão, a gente precisa conversar, falar sobre, né? Eu falo que a gente tem que entender que transtorno mental, doença mental, depressão não é falta de Deus, não é falta do que fazer, não é falta de uma pia cheia de vasilha, não. É uma doença, é um transtorno mental, né?
que a gente precisa ter um olhar cuidadoso sobre ele, existe tratamento, e a pessoa continua tendo, após, uma qualidade de vida fantástica, né? O que a gente não pode é ficar ali esquecido no sofrimento e na dor, né? A gente fala que a gente está aqui nesse mundo para ser feliz, né? E a gente tem que minimizar um pouco isso aí. Se existe, né, o tratamento, por que eu vou me esquivar dele? Né? Eu falo que o preconceito não cabe aí, né? Então, vamos buscar a saúde mental é o que importa. E Né? vamos ser todos felizes. Tá dito o recado. Fã TV Podcast, com seu playlist Opinião Sem Medo, recebeu Carolina Diniz, psicóloga, para tratar sobre um assunto hipercomplexo, mas a gente tentou trazer isso na leveza que fosse possível. Os alertas estão dados, os sinais estão dados. Gente, não brinquem com esse assunto. Tá legal? Até o próximo episódio de Opinião Sem Medo, ou então até do Fã TV Podcast, inclusive. Hoje nós estamos saindo aqui agora, você vai terminar, você já vai pegar o lembrete, dia 4 de outubro, 20 horas, ao vivo com Paulinha Labarte, o pau vai quebrar. Aí vai ser Fã TV Podcast. Nós vamos falar de muita música, mas de uma forma sempre despretensiosa. Fica aí, até a próxima, até o próximo episódio. Carol, sucesso para você. Obrigada. Até a próxima aí. Falou. Até Tchau, tchau, gente. Tchau a todos. Tchau.